Olá, Olares, meu povo, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Estamos começando aqui mais uma vez a tutoria de física elétrica. Hoje a gente vai falar sobre energia e potência elétrica, como vocês podem ver aí, beleza? Deixar aqui dois recadinhos básicos de novo. Primeiro recadinho é deem feedback pra gente, né? Comentem aí o vídeo, tirem dúvidas. Tem grupo no Telegram com os tutores, tem grupo no Telegram com os monitores, tem e-mail pessoal do Coronavest, tem meu e-mail pessoal, tem meu número do Telegram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar com a gente, beleza? Tem material disponibilizado, se não me engano, no Google Classroom. Enfim, vocês têm muitas maneiras de entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas. E outro ponto é, se esforcem, tá? Se esforcem bastante, porque, cara, se eu digo isso toda vez, se terceiro ano, né, vestibulando já é difícil, normalmente que a gente tá fazendo aqui esse apoio no, no Corona, né, para vocês no Coronavest. A gente já passou por isso, já tem uma noção de como é. Numa época de pandemia é pior ainda, tá? Então, galera, temos que ter foco, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Que é bom já aprender logo, né? De cara assim. Beleza? Vamos lá começar, que eu não quero me estender muito hoje, tá ok? Até porque o conteúdo tá um pouquinho extenso já, né? Eu sou um dos que batem recorde em transformar os 30 minutos em 50 em uma hora, né? Então, vamos lá, acelerado. Mas, né? Rápido, porém sem muita pressa, tá? Vamos falar tudo devagarzinho. O conteúdo agora é extenso, sim, e pode ser um pouco mais complexo, beleza? Vamos lá. Vou até soltar o fone aqui, ó. Né? Vocês podem ver que meu timbre de voz vai diminuir um pouquinho. Eu já não sou muito de falar alto, então vou falar um pouco menos ainda, tá? Soltar aqui porque eu preciso mexer no computador aí para poder manusear as coisas, beleza? Vamos lá. Vamos iniciar com energia e potência elétrica. Pelo cronograma, né, não sei se esse cronograma foi disponibilizado para vocês, mas pelo cronograma que circula aqui para mim, pelo menos, hoje a gente deveria falar sobre questões gerais de circuitos elétricos. E eu achei que não seria algo tão, vamos dizer assim, algo tão produtivo de disponibilizar uma aula só para ficar resolvendo questões, pelo menos não por enquanto, tá? A gente ainda tem muito que debater do assunto, até porque toda aula, toda lista de exercício que eu trago, né, bate muito essa questão do circuito elétrico. Então, se você faz a lista, você está querendo ou não, exercitando, tá? Acho que uma aula só para resolver exercício, a gente deixa para um pouquinho mais na frente ainda. Que ainda tem umas teorias que a gente precisa ver antes de embarcar nesse sentido, ok? Eu tava lembrando um negócio agora e eu esqueci, então era besteira. Vamos lá. Energia e potência. Sim, aí o que eu estava pesquisando eu achei bom a gente focar em energia e potência elétrica. Energia só para dar um conceitozinho, né, básico, que a gente já debateu, acho que vocês já estão meio que ligados nisso aí. Me perdoe primeiro, né? Me perdoe a informalidade do boné para trás, porque meu cabelo está demasiadamente grande, né? Então, para não ficar uma coisa feia de vocês verem, né? Vou botar um bonézinho aqui para trás. O áudio pode sair também um pouquinho baixo por conta do horário, né? Então, eu não posso também falar muito alto. O microfone também já não está muito perto. Então, são esses empecilhozinhos aí. Como a gente toda aula sempre fala de circuito elétrico, né? A gente está sempre focando nisso aí. Então, eu achei por bem a gente começar a dar uma aprofundada sobre energia e potência. Quando eu falei de gerador e receptor,
sempre estava falando da transformação de energia elétrica em algum tipo ou algum outro tipo de energia ou de algum outro tipo de energia em energia elétrica, ok? Mas em si, assim, o que é em si a energia elétrica, né? Vamos lá. A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Isso é a definição básica do que seja a energia elétrica. Vou dar uma pausa assim aqui rapidinho, só para eu ajustar um negócio, porque minha tela tá aqui. Pronto. Minha imagem ficou muito na frente e aí vocês não conseguem ver. Pronto, agora. Beleza. Show. Vamos lá. Energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica, certo? Então, toda energia, né, se você vê em física, se não me engano, é física 1 com Samara, que energia é capacidade de trabalho. Toda vez que a gente fala em capacidade de trabalho, ou a variação de trabalho, um delta Q ali no meio, a gente está falando de energia, tá? Nesse caso, energia elétrica não vai ser diferente. Só o que vai mudar é o que é que vai ser qual é o fator responsável por esse trabalho, tá? Na situação de energia elétrica é a corrente elétrica, tá? Vamos lá. Então, a energia elétrica, né, também é baseada na produção de tensões elétricas, ou seja, vamos lá, produção de tensões elétricas entre dois pontos, ou seja, a DDP, né, a minha diferença de potencial. Quando eu tenho a DDP, né, ali tem potenciais diferentes e tem uma possibilidade de trabalho ali envolvido, né, eu consigo que isso gere corrente, que a corrente é o fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado de elétrons tem uma capacidade de realizar... Meu Deus, estou muito agoniado com esse negócio trans, pronto agora. Essa capacidade, esse fluxo ordenado de elétrons tem a capacidade de estabelecer, de produzir um trabalho, certo? E essa produção de trabalho, essa capacidade de trabalho, é em si energia elétrica, beleza? Então, a gente pode imaginar um elemento de circuito elétrico. O que é esse elemento de circuito elétrico? Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um resistor, pode ser um gerador, pode ser um receptor, pode ser um capacitor, um indutor, tá? Muitas coisas que terminam com tor, a gente pode botar como elemento de circuito elétrico, tá? O elemento de circuito elétrico é qualquer elemento. Elemento não, elemento. Qualquer elemento, tá? Que a gente pode inserir dentro do circuito elétrico, tá? O que é que a gente vai avaliar? Qualquer elemento que se tenha dentro do circuito elétrico, ele vai estar susceptível a duas ações, certo? Primeiro, há uma corrente elétrica passando por ele. Segundo, é uma diferença de potencial entre esses dois polos. Independente do elemento que se tenha no circuito elétrico, esses dois parâmetros a gente pode tirar dele, ok? Então, o que é que vai ser a DDP, né, em cima desse elemento, que pode ser um elemento qualquer? A DDP, a diferença de potencial, vai ser o potencial maior, né, menos o potencial menor, tá? Nesse caso da imagem, eu tenho um potencial, um ponto A, aí eu tenho um fio que atravessa um elemento de circuito, certo? E um ponto B, ok? Então eu tenho dois terminais. Por esses terminais trafega uma corrente. Tenho a DDP, eu tenho corrente. Massa passando por esse elemento de circuito. Essa DDP eu posso chamar de U, né? Que é a tensão em cima, né, dos polos daquele elemento de circuito, tá? Essa tensão em cima dos polos do elemento de circuito, né, ela vai ser um módulo, né, da diferença desses potenciais. Quando a gente fala em diferença de potencial, só o termo diferença, né, a gente lembra lá no fundamental, diferença quer dizer que é uma subtração, ok? Então, se a diferença desses potenciais, eu vou pegar um potencial A e subtrair do potencial B. Por que é importante o módulo? Porque aí a gente está botando como uma situação geral, né?
um módulo trivial, tá? Eu não sei qual é o meu potencial, não sei se o meu potencial A é maior do que o potencial B, por isso eu boto módulo, tá? Porque para a gente sempre vai interessar o potencial maior. A gente vai ver aí que, a depender de qual seja esse elemento do circuito elétrico, se eu tenho essa direção AB, o potencial B pode ser maior do que o potencial A. Então, a minha diferença, a minha subtração, né, ela vai ficar negativa. Só que quando a gente fala de tensão negativa é porque a direção, né, está oposta, ok? Tanto para a corrente como para a tensão. Quer dizer que o sentido da, da, da corrente ou o sentido daquela tensão está errado. No caso, né, sendo bem lógico, bem óbvio, se eu estou medindo do A para o B e dá um negativo, quer dizer que o meu potencial maior vem do B para o A, ok? Vamos lá. Como um resistor sendo um elemento de circuito, tá? Quando o resistor é um elemento de circuito, a energia, vamos falar pausadamente, tá? A definição. A energia elétrica, ou seja, o trabalho desenvolvido, né, pelaquela corrente, a energia elétrica das cargas que constituem a corrente, né, só explicando, é convertida em energia térmica no condutor. Alguma novidade? Nenhuma, ok? O resistor, por oferecer essa resistência, ele vai dissipar energia térmica. A gente já viu isso várias vezes. A gente viu isso no receptor, a gente viu isso no gerador. E imagino também que vocês tenham visto isso na associação de resistor, ok? Devido às colisões entre os elétrons, porque o resistor vai oferecer uma resistência, ele vai tentar brecar essa corrente, né? A colisão entre os elétrons, e também desde com os íons da rede cristalina, que é o que compõe o próprio elemento, né? Isso aí ele deu a definição do efeito Joule. É o efeito Joule. Novidade nisso? Nenhuma. Essa aí é só para definição. Então, no resistor, a gente vai ter uma energia potencial, certo? Por isso que eu coloquei esse Ezinho aí, é pot, no potencial, no ponto A, certo? Uma energia elétrica potencial no ponto A, ela vai ser maior do que a energia elétrica potencial no ponto B, ok? Por quê? Porque a DDP, desculpa, DDP não, porque a tensão no ponto A é maior do que o ponto B, ou seja, o resistor como elemento de circuito, quando a corrente atravessa o resistor, há uma perda, né, de carga, pelo efeito Joule, que isso é dissipação de energia térmica, ok? Quando acontece isso, então a carga útil ao circuito, ela é consumida, né? Porque ela tem uma queda. Essa queda a gente chama de consumo, também já falei isso antes. Deixa eu ajeitar aqui o boné. Ok? Então a energia a energia elétrica no ponto A, né, energia de potencial ali, no ponto A, no terminal A, ela vai ser maior, né, que é o ponto de entrada, o terminal de entrada, vai ser maior do que no ponto B, que é o terminal de saída. Ok? Novidade nisso nenhuma, vocês devem já estar careca de saber. Diferente de mim, que eu estou muito cabeludo de saber. Por isso que eu tenho que aprender mais com vocês. Beleza? O receptor agora sendo o elemento de circuito. A definição aqui pausadamente também. Uma parte da energia elétrica das cargas que constitui a corrente, ou vamos lá, uma parte dessa energia elétrica das cargas que constitui a corrente, ou seja, é só uma parte da corrente, uma parte das cargas que a corrente traz, ou seja, uma parte. O que é que a corrente traz? O que é que a corrente exerce? A corrente vai exercer o trabalho ali, né? Então, uma parte dessas cargas, ou seja, uma parte desse trabalho, uma parte da energia elétrica, é convertida em energia térmica por efeito Joule. A gente já viu a definição do efeito Joule no resistor
e sabe que no receptor vai ser do mesmo jeito. Aí por isso que a gente considera a resistência interna, né? O efeito de Joule é a resistência interna. A outra parte dessa energia é convertida em outro tipo de energia útil. Essa outro tipo de energia útil pode ser mecânica, química, enfim, o que tiver de ser. Só não vai integrar o circuito, tá? Esse é o receptor, ele gera, é, é, converte energia elétrica em outro tipo de energia, e esse outro tipo de energia, né, não volta ao, vamos dizer assim, não volta entre aspas, né? Não volta ao circuito, ok? A gente viu na aula passada, no caso lá do ciclo de conversão de energia de um automóvel, que, querendo ou não, né, esse essa energia que o receptor converte após receber energia elétrica, ele volta ao circuito de outra maneira, né? Ele, no caso lá do ciclo do carro, é o motor de arranque, ou o motor de partida, como tanto faz, vai pegar a energia elétrica da bateria, converter em energia mecânica para rotacionar o eixo girabrequim do, do motor a combustão, né? Também que vai pegar ali o combustível, vai começar a girar os pistões, aí vai ter aquele negócio da vela que vai queimar, papapá, e o motor a combustão, né? Ele tem, a partir do eixo, no eixo de brequim lá também, acoplado um alternador. Esse alternador é uma fonte geradora de energia elétrica. Um gerador elétrico vai pegar energia mecânica, né, proveniente da rotação já do motor a combustão, pegar essa energia mecânica e transformar em energia elétrica. Essa energia elétrica vai alimentar de novo a bateria, que vai pegar essa energia elétrica e transformar em energia química para recarregar, certo? E aí poder ser distribuída também por outras funções do carro, que a bateria serve para muita coisa, né? Além da ignição, vai ser farol, enfim. Tudo isso que a gente já viu na aula passada, ok? Vocês viram aí que eu tô cabeludo até demais. Pronto. Ficar com agonia, né? Deu a tela tudinho ajeitando o negócio, achando que eu tô troncho. Pronto. Ah, não, fica assim. Então, a gente já viu isso também. No receptor elétrico, vou ter a potência, né? Uma energia elétrica potencial no terminal de entrada dele, certo? E ele em si também vai funcionar como um consumidor daquela carga de todo o circuito que está sendo oferecida pelo circuito, ok? Então, do mesmo jeito que o resistor, a energia elétrica no potencial no ponto A vai ser maior do que no ponto B, porque quando a corrente elétrica atravessa o receptor, ele vai consumindo, né? A gente tem no cálculo da DDP do receptor, vai ter lá força contra a eletromotriz e uma soma, né, que vai somar essa perda, que já a força contra a eletromotriz já é uma perda para o circuito, ok? É enxergado pelo circuito como uma perda, e vai somar aí a perda também da resistência. Por isso que fica o E mais, não, Epsilon mais RI. Massa? Se aí vocês já estão ligados. E finalmente o gerador, como é o elemento, né? A gente sabe que as cargas elétricas que constituem a corrente elétrica vão receber energia elétrica. Perceba que, tanto no resistor como no receptor, eu falei de carga elétrica que constitui a corrente elétrica sendo perdida quando atravessa esses dois elementos, ok? No gerador é o contrário. A carga elétrica que constitui a corrente elétrica vai receber energia elétrica, vai receber mais, entendeu? Por quê? O meu gerador, eu vou transformar qualquer tipo de outra energia, né, em energia elétrica. Então, vou estar somando
esse potencial aí, ok? Então, no gerador real, uma parte dessa energia elétrica é dissipada em energia térmica, né? Por essa resistência interna, por efeito Joule, mas no gerador real, não. Desculpa, no gerador ideal, não. Não tem essa perda de forma nenhuma. Entretanto, nas duas situações, a energia potencial, desculpa, a energia elétrica, né? O potencial do terminal de saída é maior do que no de entrada. Ok? Então, pode ser EPOT A menor que EPOT B, ou EPOT B maior que EPOT A. Ok? Então, ele vai estar adicionando carga ao circuito, enquanto o resistor receptor está consumindo carga do circuito. A gente falou que energia elétrica ela é a capacidade de trabalho da corrente elétrica. Né? Em outras palavras, é isso aí. Tá? Se eu estou falando em capacidade de trabalho, ok? Eu estou falando também em quantidade de energia convertida, ok? Então, se a gente tem ali ainda um elemento de circuito, como está mostrando aí, elemento de circuito elétrico, que pode ser qualquer um, atravessado por uma corrente elétrica, né? Vai ter uma potencial no ponto A, um potencial no ponto B, ou seja, tem uma DDP, ok? E eu vou ter energia elétrica aí, certo? Então, seja aí essa intensidade corrente que vai circular nesse trecho, né, por esse elemento, e seja ΔQ, a carga elétrica que entra em A e sai em B, percebam aí, ΔQ entra em A, sai em B, terminal de entrada para o terminal de saída, para um certo intervalo de tempo, ok? Então, ΔQ vai ser a quantidade de carga, certo? Que vai passar ali por um determinado tempo, ok? Então, eu sei que a energia elétrica no potencial A vai ser o quê? Essa quantidade de carga multiplicada pela a tensão do ponto A, ok? E a energia elétrica potencial do ponto B vai ser a mesma quantidade de carga vezes a tensão no ponto B, ok? Não, desculpa, não é quantidade de carga, é variação de carga. A gente tem um delta no meio, então é a variação da carga elétrica, né, passando por esse mini circuito, ok? Vamos lá, para o resistor e receptor. Só um parênteses, vocês estão se ligando, né, conseguem entender, enxergar, porque essa energia aí vai ser a variação da carga vezes a tensão. Não é? Que eu estou falando da energia estritamente no ponto, ok? No ponto. Massa? Então, se eu tenho uma corrente elétrica passando ali, eu vou ter uma variação de carga e também vou ter a tensão. E a minha energia elétrica é a capacidade de trabalho, ok? Por isso, a carga vezes tensão. Por o resistor e por o receptor, o que é que isso vai influenciar? Nos dois, a energia elétrica potencial no terminal de entrada é maior do que no de saída, certo? Se eu tenho uma variação dessa energia elétrica, tá? Eu vou ter um ΔE, certo? Esse ΔE em módulo também, porque a gente está falando de direção, né? Seria energia elétrica potencial em A menos energia elétrica potencial em B, ok? Então, eu posso dizer que a energia elétrica naquele elemento, né, em cima daquele elemento de fato, né, vai ser essa variação de energia elétrica nos potenciais, né, a variação de energia nos potenciais, certo? Que vai ser a energia do potencial A menos a energia do potencial B, porque o potencial A é o de entrada, potencial B é o de saída. E para o resistor e para o receptor, a energia no potencial de entrada é maior do que a energia no potencial de saída, ok? Então a gente aí acerta a direção.
No gerador, eu tenho a situação ao contrário, certo? Eu tenho que a energia potencial no terminal de saída é maior do que a energia potencial no terminal de entrada, ok? Então, aí o ΔE em módulo vai ficar energia potencial de B menos energia potencial de A, ok? Então, a energia elétrica em cima do gerador, né, o ΔE, em módulo, vai ser energia potencial de B menos energia potencial de A. Essa partezinha aí do lado esquerdo inferior, muito tranquilo para vocês, ok? Mas aí então, como é que eu vou chegar a isso, né, de formas nos finalmente, né? Para qualquer resistor, qual seria a equação geral disso aí? Então, a energia elétrica, a gente já, né, pelo conceito, já entende que vai ser essa variação de energia, né, dos potenciais, um ΔE, né, em módulo, que pode ser potencial B menos potencial A ou potencial A menos potencial B. Vai dar no mesmo, ok? Até porque a gente está tratando de módulo. Então, tanto faz, vai importar é somente o módulo, ok? Então, eu tenho que o ΔE vai ser igual ao ΔQ vezes VB menos ΔQ vezes VA, ou ΔQ menos VA vezes ΔQ menos VB, enfim, tanto faz, ok? E, então, já que eu tenho ΔQ dos dois lados, eu posso simplesmente isolar ele e eu tenho que energia elétrica é igual a ΔQ vezes VB menos VA em módulo, que pode ser VA menos VB também. Quem é VB menos VA ou VA menos VB em módulo é a DDP, ok? É a diferença dos potenciais, DDP. Beleza? Então, energia elétrica é igual a ΔQ vezes U. Tudo isso para chegar nessa besteirinha aí, nessa babinha. Massa? Vamos lá. Já que a gente já falou de energia elétrica, né, que é alguma coisa que a gente já está mastigando, né, querendo ou não, de certa forma, né, a gente vai partir agora para a potência elétrica, beleza? Opa, potência elétrica. Acho que descarregou. Sem querer eu mudei aqui, mas deixa eu ver. Ah, pronto, voltei. Agora, pronto. Potência elétrica, certo? O que é a potência elétrica? A gente já ouviu muito falar disso, né? Seja qualquer equipamento elétrico que ele trabalhe com certa conversão de energia, no caso eu trazer, não sei se vocês ainda existe isso na casa de vocês, microsystem não, mas mini system, né, que são aqueles caixas, aquele som com alto-falante, grandão, não sei o que, chuveiro elétrico, a gente ouve muito falar disso, enfim, bateria também se fala, que é um gerador. Eu ouvi muito falar disso de potência elétrica. Mas, enfim, o que seria essa potência elétrica, né? A potência elétrica, por definição, é uma grandeza que mede a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo, tá? A gente viu aqui, ó, deixa eu voltar. Ó, essa quantidade de energia que a gente encontrou aí, esse delta E, essa quantidade de energia convertida, eu posso considerar que é uma quantidade de trabalho exercido? Por que não, né? Se eu tenho uma corrente elétrica passando, aquela corrente elétrica vai me dar a capacidade de trabalho, a capacidade de converter algo. E eu tenho como medir isso, né, de quantificar aquilo ali vai ser realmente a quantidade de trabalho. Ou seja, esse L aí é a quantidade de trabalho, né? Quantidade de energia convertida é a quantidade de trabalho. Beleza? Então, essa potência elétrica que a gente vai chamar de P, certo? É, por definição, a razão entre a energia elétrica, que essa energia elétrica é a quantidade de conversão de energia, que é a quantidade de trabalho, pelo intervalo de tempo. Se eu tenho a definição da grandeza como eu tenho uma quantidade de trabalho por um determinado
período de tempo, se eu estou botando a palavra por, do mesmo jeito que a gente falou de diferença. Se no meio da definição eu boto a palavra diferença, eu estou falando de subtração. Se no meio da definição, né, do conceito, eu estou botando por, eu já estou indicando que é uma divisão, tá? Então, é a razão entre a energia elétrica pelo período de tempo, beleza? Unidades. Quais são as unidades da potência elétrica? Isso é só a definição, tá? Grave muito bem. Quais são as unidades da potência elétrica? No SI, Sistema Internacional, né? A energia é medida em joules, como vocês já estão cansados de saber também, o tempo em segundo e a potência em watts. Ou seja, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Até porque eu estou pegando trabalho, né, energia, e peguei. Desculpem, eu tenho muito morro de agonia de mosquito. De joule, que é trabalho, né? Por tempo, que é segundo. Então, eu posso dizer tanto que 1 watt é 1 joule por segundo, e também posso dizer que 1 joule é 1 watt por segundo, 1 watt vezes segundo. Quando a gente faz isso aí, 1 watt vezes segundo, a gente já começa a entender, a adentrar no mundo onde a conta de luz, né, da nossa casa vai fazer mais sentido. Entenderam? Então, na prática comercial, o joule é uma unidade de energia insignificante, ou seja, comercialmente falando, a gente não considera nada do joule. Né? O joule para a gente não interessa. Por isso que a gente vai usar as seguintes unidades. Para potência é o kilowatt, certo? Para energia não é mais joule, é quilowatt-hora, porque a gente está vendo aí ó, que um joule watt é 1 watt vezes um segundo. Entendeu? Então é uma potência vezes um período de tempo. O kilowatt vai ser a potência e a hora vai ser o período de tempo. E o tempo em hora. Isso comercialmente, tá? Então, quando a concessionária de energia, no caso aqui de Recife, é a CELP, ela vai fazer a medição do quanto eu consumi na minha casa, né? Ela está medindo ali a quantidade de energia que ela disponibilizou e eu usufruí. Como é que ela vai medir essa energia, né? É justamente pelas potências, né, dos equipamentos, certo? Que estão no circuito, nos circuitos elétricos da minha casa, porque a nossa casa tem mais de um circuito elétrico, ok? Em um determinado período de tempo, né? Por um período de tempo, não é isso? Então, por isso que a gente tem uma unidade de medida chamada quilowatt-hora, que é justamente a energia. É isso que a CELP e outros concessionários de energia têm interesse em medir. É o quilowatt-hora. Aí, uma pequena observação. O quilowatt, 1 kilowatt, vale 1000 watts. Isso aí eu acho que vocês já estão ligados, né? Aquelas, né, as grandezas. Quilo, mega, giga, tera, né? E por ser quilo, ele é 10 a terceira. Quilo 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona, tera 10 a décima segunda. Isso são as grandezas para cima, né? Para baixo tem, enfim, tem, acho que logo seguindo mili, micro, pico. Mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, pico 10 a menos 9 e eu esqueci agora o 10 a menos 12. Enfim, você vê isso depois. Procurem aí. Tarefinha para casa procurar qual é o nome da grandeza que fica a 10 a menos 12. Nano, não, desculpa. Nano é 10 a menos 9, pico 10 a menos 12. Eu confundi. Enfim, 1 kW vale 1000 watts, ou seja, são 10 a terceira watts. Tudo certo? 1 vezes 10 a terceira watt. Beleza? 1 kWh é 1 kW vezes 1 hora. É 1 kW em 1 hora. Ok? Ou seja, 1 kWh vai ser 10 a terceiro watt, que a gente já viu. E quanto vale 1 hora? Em segundos, né?
3,6 vezes 10 a terceira segundos. Você pode contar. Uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Ok? 60 vezes 60 dá... Desculpa, uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Ok? 60 vezes 60 dá 3.600. Quanto é 3.600 em potência de base de 10? 3,6 vezes a terceira segundos. 3.600 segundos são 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Ok? Perceba que a gente está fazendo o watt vezes segundo. O watt vezes segundo é o quê? É joule. Tá? Então, essa 1 kWh aí vai ser 3,6 vezes 10 a sexta joules. Ok? 10 a terceira vezes a terceira é justamente 10 a sexta. Ok? Quanto seria isso em joule, né? Então, 1 kWh é equivalente a 3,6 megajoules. Ok? Só a título de curiosidade aí. Porque pode ser que não uma questão, traga em joule e pense para converter em kWh. Então, você já sabe a relação direta entre kWh e joule. Vamos lá. Relação fundamental. A gente já sabe duas coisas. A gente já sabe que energia elétrica é a variação de carga vezes a DDP, ΔQ vezes U, certo? E que a potência, né, é energia elétrica por tempo. Se a gente iguala isso, eu tenho energia elétrica de um lado e tenho energia elétrica do outro. Então, qual seria a minha relação fundamental da potência, né? Então, eu vou ter lá que a potência vai ser energia elétrica, que é ΔQ vezes U, dividido pelo ΔQ vezes U, dividido pelo período de tempo, que é ΔT. Eu posso pegar e isolar, deixar separadamente o ΔQ vezes ΔT, né? E afastar o U, ok? Isso aí analiticamente. E o que eu vou ver? ΔQ sobre ΔT é justamente quem? É a corrente. Consegue enxergar isso aí? Por quê? O ΔQ é a variação de carga em um determinado período de tempo. Isso aí é intensidade de corrente. Corrente é um fluxo ordenado de elétrons. Quem é que vai transportar essas cargas? Né? Quem é que vai transportar essa quantidade de carga? O que, né? O que é que faz o transporte dessa quantidade de carga? É o que a gente chama de corrente. Se eu tenho mais carga passada em menos tempo, eu tenho uma maior intensidade do que eu vou chamar de corrente. Se eu tenho essa mesma quantidade de carga, só que com o fluxo dela num período de tempo maior, né, eu vou ter uma menor intensidade de corrente. Então, essa relação ΔQ sobre ΔT é justamente a corrente. Sabendo disso, eu tenho que a potência é simplesmente a intensidade de corrente vezes a diferença de potencial. Isso, lembrando, em qualquer dispositivo, qualquer elemento do circuito elétrico. Ok? A potência em cima dos terminais é o fluxo de corrente que passa pelo aquele elemento, né, multiplicado pela DDP daquele elemento do circuito elétrico. Ok? A generalização. Podemos generalizar essa propriedade para um trecho AB de um circuito elétrico também. A gente viu lá nas regras de Kirchhoff, né, a malha, a regra da malha, que a gente separava o trecho, né, um pedaço do circuito elétrico, né, e fazia ali o somatório das diferenças de potenciais, ok? Então, eu posso ter uma potência para uma malha e uma potência para outra malha. Beleza? Também. Então, não se aplica especificamente a somente um elemento circuito elétrico. Se eu tenho um circuito como um todo, eu também posso usar essa mesma regra. Se eu tenho a DP útil do circuito e aí tem a intensidade de corrente que passa nele todo, eu consigo determinar a potência em cima do circuito todo, beleza? Isso no aparelho elétrico, como é que a gente faz?
A potência elétrica de qualquer aparelho pode ser calculada multiplicando-se a intensidade da corrente pela respectiva tensão elétrica em seus terminais. Qualquer aparelho elétrico vai funcionar essa regra. Beleza? Ok? Aí vai ser a corrente que vai trafegar por ele e a tensão que tem nos terminais do aparelho. Essa corrente, essa tensão serão correntes e tensões contínuas, né? Assim, na maioria dos aparelhos da nossa casa, ventilador, o chuveiro elétrico, o liquidificador, entendeu? A gente vai considerar as tensões usuais dele para saber qual potência que ele vai usar. Não a tensão de rede, tensão em corrente de rede, né? Que é sempre a mesma, sempre 220 ou 110, dependendo de onde você esteja. Ok? Bom, acho que deu para entender essa potência. É isso, pessoal. Não, brincadeira. Tem muita coisa pela frente ainda, já estamos em 40 minutos. Potência elétrica no resistor. Quando a gente aplica um DDP de potencial U aos terminais do resistor, ele permite a passagem de uma corrente elétrica de intensidade I. Isso aí não é novidade para ninguém, a gente já está ligado nisso, né? Essa corrente vai produzir o efeito Joule. O resistor se aquece e dissipa energia, né? Todo mundo sabe. Essa energia térmica jogada no ambiente pode ser aproveitada em muitos casos. Chuveiro elétrico, aquecedor de ambiente e etc. Isso aí, beleza. Chegamos num ponto característico, né, do resistor. Por que estudar a potência em cima do resistor especificamente? Porque essa potência, ela a gente pode avaliar essa energia térmica dissipada, né, que a gente já deu vários exemplos de como usar, certo? Então a gente tem que né, formulazinha aí, filé, para a gente entender como é que seria o cálculo dessa potência. A gente tem várias maneiras de achar essa potência. Primeiro pela reação fundamental, ok? Que é P igual I vezes U, certo? Se eu já tenho a corrente que passa por ele, já tem DDP, eu consigo achar a potência dele. Mas vamos supor que eu não tenha a DDP em cima daquele resistor, né? Daquela resistência especificamente. Então o que eu vou fazer? Pela reação fundamental, eu sei que primeiro eu tenho que saber que U é igual a R vezes I, filé, e I é igual a U vezes R. Ok? Saber essas três coisas. IP é igual a I vezes U. Sabe essas três formulazinhas, certo? Então, se eu não sei a DDP, eu posso substituir o U do P igual a I vezes U por R vezes I. Ok? Se eu tenho isso aí, então eu tenho que potência é R vezes I ao quadrado. Ou seja, a potência vai ser a resistência multiplicada pela intensidade de corrente ao quadrado. Massa? Isso vai ser a potência se eu não sei a DDP. Se eu sei a DDP e não sei a corrente, eu posso fazer o contrário. Posso pegar o I, a intensidade de corrente, e substituir por U sobre R. Então, eu tenho U vezes U dividido por R, U ao quadrado sobre R. Ou seja, potência vai ser igual a DDP ao quadrado, né, a tensão ao quadrado, dividido pela resistência, se eu não sei a intensidade de corrente. Isso vai ser muito útil nas questões. Então, já que a gente falou de potência elétrica no resistor, a gente tem esse ponto aí, que é o resistor como aquecedor. Ou seja, chuveiro, torneira elétrica, que tem também reservatório de água com aquecimento central, né? Às vezes, não sei se vocês sabem, mas em alguns lugares, tipo hotel, pousada, né? Ou aquele lugar lá que os casais vão, né? Quando tá embaçado dentro da casa da pessoa, pronto, esse mesmo. Eles têm, em algumas situações, tem um reservatório, né, de água canada normal e um reservatório de água aquecida. Nesse reservatório de água aquecida vai ter lá também um resistor. Mesma ideia da resistência de chuveiro elétrico, de resistência de torneira elétrica, enfim, mesma ideia. Então vamos pegar um caso ideal, certo? A gente já sabe que o resistor ele vai servir para aquecer a água, tá? Então, se num reservatório desse central eles possuir paredes adiabáticas.
O que seriam paredes adiabáticas? Serão é, é, paredes onde não haverá troca de calor com o ambiente, ok? Essa já viram também em termologia, que eu acho que é com... Ai, meu Deus, não lembro como é agora. Ou, eu acho que é com Samara. Ou Samara, Samara. Não, é com Pedro. É Física 2. Acho que Física 2 é Pedro, né? Enfim, você vê com dois meninos. O que é esse negócio do diabo aí, né? Do adiabático. Então não vai ter troca de calor com o ambiente. Isso é uma situação totalmente ideal, beleza? A sua capacidade térmica, ou seja, a capacidade que ele vai ter de segurar entre aspas, né? Aquela energia térmica ali. A gente pode prever. Eita, tô mal com as palavras hoje, hein? Desprezar. Então a gente pode dizer que a energia dissipada pelo resistor será totalmente convertida em energia térmica e também essa energia térmica totalmente vai ser absorvida pela água em forma de calor. Beleza? Então nessa situação aí, eu vou ter que o calor, né? O Q, quantidade de calor, vai ser igual a energia elétrica. Beleza? Então, a quantidade de calor transferida para a água faz com que ela sofra um aquecimento e eleve a sua temperatura num valor de ΔT. Estamos falando aí de novo de variação de temperatura. Desse modo, sendo Czinho, né, o calor específico da água, e M, a massa de água do reservatório, que isso a questão vai dar, né, a gente pode escrever aqui, a energia elétrica é a potência vezes o ΔT, ok? Isso partindo da outra formulazinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Potência é energia elétrica dividido por período de tempo. Então, energia elétrica pode ser potência vezes o período de tempo também, né? Que é a mesma coisa do quilowatt-hora, que a gente viu, né? Essa é a ideia. E a quantidade de calor aí, que é a massa de água, o calor específico, né? E essa variação de temperatura que vai rolar pelo aquecimento, pelo resistor, ok? Então, se numa situação ideal eu sei que a energia elétrica vai ser igual ao calor, eu posso igualar essas duas equações. Então, eu tenho P vezes ΔT é igual a MVC vezes Δθ, ok? Podem ter questão também que vá falar disso aí. Então, já fique ligado, fique travadinho isso aí, beleza? Aí, ó, uma coisa muito importante, uma observaçãozinha aqui. Para o uso dessa equação, devemos ter muito cuidado com as unidades. Presta atenção. O ideal é usar todas no SI, porém na calorimetria é muito comum o uso da caloria, que deve ser convertida em joule, ok? Então, cuidado que isso aqui vai rolar, vai dar uma resposta em caloria, né? E aí tem que transformar depois para joule, beleza? Aqui se usar, provavelmente vai dar em quilowatt-hora, não sei, pode ser que dê já bonitinho em um watt e segundo, mas pode ser que dê quilowatt-hora. Aqui você já viu como é que converte para joule, né? Aqui, cadê? Aqui, ó. Quilowatt-hora, 3,6 vezes 10 a sexta joule. Beleza? E aqui também teria que converter a caloria para joule. Massa? Vamos procurar tudo deixar no SI. Eita, procurar deixar tudo no SI. Tô mal hoje mesmo. Vamos lá. Potência elétrica no gerador. A potência fornecida pelo circuito externo, vamos assim, potência fornecida, PF, ao circuito externo, ou seja, ao circuito que não faz parte do circuito gerador, que não faz parte daquele do resistor interno, né, resistência interna, né? Também é denominada de potência útil. Novidade nenhuma, né, queridão? Em um gerador real, no entanto, a potência total gerada, é maior que a potência fornecida ao circuito externo. Vai ter perda pelo efeito Joule, né? E a gente sabe disso. Devido à sua resistência interna. Novidade disso aí? Nenhuma. Então eu tenho aqui no gerador ideal,
certo? Eu não tenho resistência interna, não tenho perda pelo efeito Joule. Então, todo, toda potência que é produzida, né, que é gerada, né, ela também é entregue ao circuito, é fornecida ao circuito, ou seja, ela é uma potência 8. Então, eu tenho que a minha potência 8U é igual ao epsilon, que é a força contra a eletromotriz, que é a quantidade de energia aí que está sendo gerada, né? Então, eu tenho que a potência fornecida é igual à potência gerada, né? Se elas são iguais, então vai ser E vezes I, né? A força contra a eletromotriz, o Ezinho lá, vezes a corrente, beleza? Porque eu tenho que a potência em cima de qualquer elemento é a tensão, né? A DDP ali em cima dos terminais, pela intensidade de corrente. Qual seria a tensão aqui em cima dos terminais? Seria a própria força eletromotriz, beleza? E esse PD aqui, que é a potência dissipada, totalmente igual a zero. Massa? Então eu já tenho aí, ó. Aqui no gerador ideal, tenho que a potência gerada é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Ok? Partindo para o gerador real, eu tenho que a DDP útil não vai ser igual, né, à força eletromotriz. Ok? Então vai ser igual àquela energia que eu gerei, né? Eu vou ter a perda pela resistência interna. Então, o U, que é DDP útil, vai ser igual a, a tensão gerada, vamos botar assim, tensão gerada menos a perda, ok? Se eu tenho isso aqui, se eu tenho uma variação, né? Não tenho uma igualdade, eu tenho aqui uma desigualdade, então a minha potência fornecida ela é menor do que a potência gerada, porque eu tenho uma perda nessa geração, ok? Eu sei que a potência gerada, né, idealmente, ela é a força contra a eletromotriz vezes a intensidade de corrente. E eu sei que a potência fornecida é a DDP vezes a quantidade, a intensidade de corrente, ok? Então, o que é que eu poderia fazer daí, né? Eu tenho também que a potência dissipada, aqui vai ser a perda, ela vai ser baseada no, como é? Na resistência interna. Essa é a potência dissipada. O que é potência? É a DDP, né? Multiplicado pela intensidade de corrente. Quem é DDP em cima do resistência interna? R vezes I. Então, vou multiplicar ela de novo pela intensidade pela corrente. Entendeu? A gente viu aqui, ó, quando a gente não tem intensidade de... Quando não tem a DDP em cima dele, né, o valor expresso, a gente pode usar essa forma, R vezes I ao quadrado. Então, em cima da resistência interna vai ser Rzinho vezes I ao quadrado. Ok? E eu posso dizer também que a potência gerada, ela é a potência fornecida mais a potência dissipada. Se a gente analisar aqui, né, trabalhar, se a gente, vamos dizer assim, a potência ela vem a partir da quantidade de trabalho, certo? A quantidade de energia. A quantidade de energia é possível por conta da capacidade de trabalho da corrente. Então, se eu multiplicar tudo aqui por corrente, certo? E aqui eu vou ter essa coisa lógica. Ó. O U vai ser a minha, essa parte aqui, né? Esse primeiro lado. No U vai ser a potência fornecida, certo? Aí o E vai virar a potência gerada e aqui esse R vai virar a potência dissipada. Então eu tenho potência fornecida é igual a potência gerada menos potência dissipada. Ou seja, potência gerada é igual a potência fornecida mais potência dissipada. Deu para sacar isso aí? Acho que deu, né? Não deve ter ficado nenhuma pontinha solta sobre isso. Vamos passando. Tem coisa ainda. Já vai 55 minutos de aula. Rendimento elétrico no gerador. Caramba, essa aula vai passar de 1 hora, viu? Ah, meu Deus. Rendimento elétrico no gerador.
Para qualquer aparelho elétrico, a gente vai dizer que o rendimento elétrico dele, certo? Vai ser a relação entre a potência útil, né, e a potência que ele gera. Ou seja, concordam comigo que um gerador, ele, quanto mais próximo do ideal, vou botar aqui, quanto um gerador real, quanto mais próximo do ideal, melhor ele é, porque, obviamente, ele está sendo próximo do ideal. Como é que ele faz para ficar próximo do ideal? Ele fica próximo do ideal quando essa relação R, a resistência interna vezes a intensidade de corrente, ela ficando cada vez menor, vai tendendo a zero, ok? Então isso aí vai tornando esse gerador mais próximo do ideal. Se ele está mais próximo do ideal, ele é melhor, entendeu? Ou seja, ele tem um rendimento muito bom. Já que a gente está falando de que potência é trabalho, né? A gente, por exemplo, sei lá, vamos dar uma situação análoga aqui. No dia a dia, a gente a gente enquanto profissional, vamos assim, analisado, né? Verificado pelo nosso rendimento, né? Pelo que a gente consegue fazer de trabalho, ok? Nos aparelhos elétricos é a mesma coisa, é o mesmo sentido que o rendimento quer trazer, entendeu? Quer dizer, se ele realmente é bom, né, no que ele tá fazendo. Então, o rendimento, a forma do rendimento é simplesmente trazer uma razão para mostrar um percentual desse trabalho que está sendo exercido aí, dessa conversão. O quanto de energia que eu estou aproveitando daquilo que eu produzi, daquilo que eu tenho capacidade de produzir, entendeu? O quanto que aquilo ali está sendo aproveitado. Essa aí é a ideia do rendimento. E quanto mais o R vezes I, né, vai tendendo a zero, né, melhor fica o rendimento, ou seja, mais próximo da, da, da igualdade. Concorda aqui? Do ideal, onde eu tenho que toda a minha potência fornecida, toda a minha potência gerada é fornecida ao circuito, né? Estou dizendo que 100% da minha potência gerada, ela é entregue ao circuito, ela é fornecida ao circuito. Ok? Cadê para ser direto? Então, a gente faz essa relação entre a potência útil e a potência total, certo? Fazendo aquele joguinho, a gente sabe que é a potência fornecida, né? Que aí, outra coisa, antes que eu passei direto aqui. O rendimento, ele é medido por um N, esse Nzinho bonitinho, que se chama nabla, né? Uma letra grega, certo? E ele mede a potência útil pela potência total. Quem é a potência útil é a potência fornecida ao circuito. Quem é a potência total é a potência gerada pelo equipamento, ok? Sei que a potência fornecida é U vezes I e a potência gerada é a força contra a eletromotriz epsilon vezes a mesma intensidade de corrente. Então eu tenho U vezes I dividido por epsilon vezes I, corto I com I, fica U sobre epsilon. Essa é a forma geral do rendimento. Beleza? Se numa questão de gerador, eu já sei, eu tenho a força contra, eu já sei a força contra a eletromotriz, né? O gerador real, sei a força contra a eletromotriz e sei a DDP útil, né? Eu já posso tirar daí o nabla, que é o rendimento. Ok? E outra coisa importante também que a gente tem que ver no aparelho elétrico, além do rendimento, saber se ele é bom mesmo, né? O que é importante também para a gente é saber qual é a máxima potência que consigo entregar ao circuito, consigo fornecer, né? Independente do rendimento dele ser bom ou não, eu quero saber o que é que eu vou ter ali no máximo, porque é isso aí que vai medir, que vai dizer onde é que eu vou alimentar ele, né? O que é que eu vou fornecer, onde é que eu vou usar aquele gerador. Eu tô perdido, porque o boné tá ao contrário, mas a câmera também tá ao contrário. Eu tô achando que tá troncho, às vezes não tá, às vezes tô piorando, enfim. Então, a gente sabe que a potência fornecida, né,
é igual a potência gerada menos a potência dissipada. É só pegar a formulazinha de gerador real que dá para enxergar isso. Ou seja, a potência fornecida é epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado. Ok? Epsilon vezes I é a potência gerada, R vezes I ao quadrado é a potência dissipada. Percebe que essa equação é uma equação de segundo grau. Se a gente está falando de máxima potência, um ponto máximo, né, vai ser o ponto mais alto, né, o ponto, o ápice da amplitude do gráfico dessa função de segundo grau. Por ser uma função de segundo grau, a gente precisa saber quais são as raízes, ok? Então, essa potência varia com a intensidade da corrente, segundo a equação de segundo grau, como já falei. Lembrando que a potência fornecida é U vezes I, tá? Também pode ser dita assim, né? Ela é nula. U vezes I, a potência fornecida, ela vai ser nula em dois momentos. Ou quando a DDP nos terminais do gerador é nula, ou seja, U igual a zero, ou seja, o gerador está em curto-circuito, porque não vai ter diferença de potencial entre os terminais, o potencial nos terminais será o mesmo. Né? Eu vou pegar um fio ligado no terminal positivo, no terminal negativo, a corrente que vai passar ali vai ser uma corrente de curto-circuito e essa corrente vai ser a mais alta possível. Ok? Vai depender aí de várias características para saber qual vai ser essa minha corrente de curto-circuito. Beleza? Então, o PF vai ser nulo nessa situação. Ou, como é U vezes I, eu tenho multiplicação. Ou U vai ser zero, ou I vai ser zero. E quando é que I vai ser zero? I vai ser zero quando eu tiver o circuito aberto, ou seja, não tem nada alimentando nos terminais. Entendeu? Se não está passando corrente, né? O U vai ser igual a epsilon. A gente tem aí I igual a zero e U igual a epsilon. Beleza? Isso a gente volta aos ensaios de circuito no gerador. Circuito aberto, beleza? Então, fazendo a potência fornecida igual a zero, a gente vai ter duas raízes, que a gente vai chamar de I1 e I2. I1 vai ser zero quando o circuito estiver aberto, ok? Ou seja, não está alimentado nada. E I2 quando a corrente for igual à corrente de curto-circuito, ou seja, quando a diferença potencial for zero, né, que eu vou ter uma corrente máxima que ela vai chegar. Ok? Como variando com uma equação de segundo grau, a gente desenha uma parábola, a gente já tem as duas raízes, que é 0 e ICC, tá? E esse ponto aí, que a gente vai chamar de M, porque é máximo, ok? Vai ser o ponto onde a potência fornecida vai ser máxima. Tanto é que ali no eixo do PF está ali P máximo, ok? E a corrente, que corrente vai ser essa? Uma corrente qualquer. Eu vou chamar de I', por enquanto, vou chamar de I' apenas, ok? Se a gente faz o gráfico o gráfico característico do gerador, a gente vai botar os mesmos pontos. Ensaio de circuito aberto, I igual a zero, U igual a epsilon, beleza? Ensaio de circuito fechado, de curto-circuito, no caso, né? U igual a zero, I igual a ICC. E o ponto M é justamente o ponto médio daquilo ali. Por quê? Vocês podem ver que no gráfico aí na parábola, esse I eu estou chamando de linha, tá? Mas como é uma equação de segundo grau e ele está ali no ponto, no meio, né? Eu sei que modularmente vai ser o igual para os dois lados. Ora, se eu tenho que partir do zero e eu tenho aqui um total chamado ICC, se eu pego essa reta e divido por 2, eu vou ter o quê? ICC dividido por 2. Então, nesse gráfico aqui, que é o gráfico característica, né, do gerador real, eu sei que essa linha ele vai ser a corrente de curto-circuito dividido por 2. Se eu pego aqui, como eu estou tratando de uma reta, né, onde teoricamente, né, o ângulo, a inclinação dela é sempre linear, né, vamos dizer assim.
é o que a gente chama de função unitária, se não me engano, né? Eu tenho uma reta, né? Onde eu vou fazer um ângulo aqui no eixo das... Se eu pego o eixo ao contrário, aqui, pra cá. Se eu pego abscissas e ordenadas, o ângulo que ela faz é exatamente o ângulo de 45 graus, beleza? Então, se eu tenho exatamente o meio desse ponto aí, se isso aqui é exatamente o meio, o ICC sobre 2, provavelmente no outro eixo, né, também vai ser o meio. E qual vai ser o máximo lá? Lá o máximo é a força eletromotriz e no mínimo é zero. Então, o meio disso aí fica a força eletromotriz dividido por 2, tá? Como é que eu vou calcular a área nessa... desculpa, como é que eu vou calcular a potência a partir desse gráfico linear aí, né? Vai ser justamente a área sombreada, a potência máxima. Eu estou pegando dois pontos, né? Que vai trazer a potência máxima, que é esse ponto M, ok? Mas a potência aí vai ser a área que esses dois pontos vai fazer. Por que vai ser a área? Por conta da relação. Aqui, no primeiro gráfico, eu tenho uma relação entre potência e corrente. Então, é só achar o ponto mais alto aí que eu já acho a potência. No segundo gráfico, não, eu tenho a tensão vezes corrente, é DDP vezes corrente, volts vezes ampere. O que é volts versus ampere? É potência, então tem que multiplicar os dois, ok? Então, o P máximo, né, vai ser o epsilon sobre 2 vezes ICC sobre 2, ou seja, o P máximo é epsilon vezes ICC dividido por 4. Porém, a gente viu também que quem é a corrente de curto-circuito? No curto-circuito, como é que a gente consegue identificar o valor de corrente, né? Eu vou ter que U, que é o primeiro lado o primeiro membro, vai ser igual a zero, né? Atenção, zero, não tem diferença potencial. Vai ser igual a epsilon menos R vezes I, ou seja, epsilon é igual a R vezes I. Esse I já é ICC, que é uma corrente de curto-circuito. Ou seja, I é igual a epsilon sobre R, como está aí, ó. Esse I é o ICC. Se eu pego esse ICC e substituo lá, eu tenho que a potência máxima, eu posso achar também, somente pela resistência interna e a força contra a eletromotriz, que é o epsilon ao quadrado dividido por 4R. 4 vezes o valor da resistência interna. Beleza? Aqui ainda tem coisa. A gente falou de potência máxima e qual vai ser o rendimento quando a potência é máxima? Trabalhando nas condições de potência máxima, o gerador fornece uma tensão útil que vale apenas a metade da FEM. A gente viu isso graficamente. Isso nos leva a concluir que o seu rendimento fica reduzido também pela metade, né? Se eu tenho que o rendimento nabla é U sobre epsilon, sei que U é epsilon, vai ser epsilon sobre 2, então nabla vai ser epsilon sobre 2 sobre epsilon, né? Se a gente faz direitinho, né? Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? O inverso da segunda, a primeira fração é epsilon sobre 2, o inverso da segunda é 1 sobre epsilon. Eu tenho epsilon com epsilon, cortou, fica 1 meio. 1 meio vai ficar 50. Então, em todo gerador, independente do rendimento que ele tenha normalmente, quando a potência é máxima, o rendimento é 50%. Sempre, 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 sempre. Potência máxima, rendimento é 50%. Potência máxima, rendimento é 50%. Massa, qualquer gerador. E se o circuito externo, né, for construído por um único resistor de resistência R? Por que é interessante saber isso? Porque pode ser que tenha um circuito lá, uma associação de resistores, e você vai ter que fazer uma resistência equivalente. Quando se faz a resistência equivalente, você tem um gerador real, né, alimentando uma única resistência. Isso aí se aplica, ok? A DDPU será dada por U vezes I, ok? A tensão em cima do resistor vai ser a tensão do gerador, porque tem que consumir tudo do que está entregando. Substituindo os valores de U igual a epsilon sobre 2 e I igual a epsilon sobre 2R, vem pergunta. Vocês sacaram porque I é igual a epsilon sobre 2R. Sobre 2R é fogo, né? Sobre 2R, né? Vamos lá. Eu tenho que U é igual a esse R aí, né? Vezes I, que é a mesma tensão lá.
que é U igual a epsilon menos R vezes I. Beleza? Eu tinha até feito uma questãozinha, rapaz, com essa no bloco notas. Calma. Aí eu tenho, vamos lá. Quem é que vai ser o I nessa questão? Desculpa. O U vai ser epsilon sobre 2, que a gente já viu. Beleza? A DDPU. Então, vou ter epsilon sobre 2 é igual a epsilon menos R vezes I. Beleza? Ou seja, R vezes I é igual a epsilon menos epsilon sobre 2. Ora, eu tenho epsilon menos epsilon sobre 2. Eu tenho um número, uma variável inteira, que eu estou tirando a metade dela. Ela vai ser igual ao quê? A própria metade. Então, R vezes I é igual a epsilon sobre 2. Beleza? Se R vezes I é igual a epsilon sobre 2, I é igual a epsilon sobre 2R. Massa? Então, a gente está partindo do princípio que U é igual a epsilon sobre 2. Beleza? E aí aplicou a formulazinha do gerador real. Então, se eu tenho que esses dois fatos são iguais, né? Que eu já achei a DDP em cima de um, a DDP em cima do outro, eu posso igualar, né? Porque aí a DDP é a mesma. Ou seja, epsilon sobre 2 é igual a R vezes epsilon sobre 2Rzinho. Esse Rzinho é a resistência interna. O que isso quer dizer? Né? Se eu passo, veja, se eu passo esse epsilon sobre 2R para o outro lado, né? Eu estou multiplicando, passar dividindo. Então, eu inverto. Fica 2Rzinho sobre epsilon. Corta epsilon com epsilon, 2 com 2, ou seja, Rzinho igual a R. Ou seja, a resistência externa deve ser igual à resistência interna, Rzinho do gerador, para que esse gerador, né, esteja trabalhando com a sua potência máxima. A potência máxima entrega ao circuito. Ou seja, se tiver uma questão onde tem uma associação de resistor, tem um gerador real, né, e pergunta se aquele gerador, né, ele em que momento ou como, enfim, ele vai ter a potência máxima, você pode fazer a resistência equivalente aqui e tornar essa, né, dizer que essa resistência equivalente tem que ser igual à resistência R a resistência interna do gerador. E agora a potência elétrica no receptor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem e acabou. Tem mais 2 slides só, minha gente. 1 e 12. 1h12. Potência elétrica no receptor. Analogicamente ao gerador. Beleza? Se o receptor não tiver resistência interna, né, que seria o receptor ideal, toda energia recebida seria convertida em energia útil sem nenhuma dissipação. Então, a DDP útil nos terminais do receptor seria igual à sua força contra-eletromotriz, que a gente vai chamar aí de epsilon linha. E a potência recebida pelo receptor seria igual à potência útil. Ou seja, aqui já mudou, né? Como o receptor ele não vai entregar potência ao circuito elétrico, ele não vai fornecer, ele só vai utilizar, a gente vai chamar de PU, ok? O PF dele vira PU. Então, a potência útil é o epsilon I, que é a força contra-eletromotriz, multiplicado pela intensidade de corrente. Isso na situação ideal. Na situação real, né, essa potência recebida pelo receptor elétrico, que a gente vai chamar de PR, ok? Que não é... Eita, eita, eita. Está no dele aqui. Essa potência recebida pelo receptor, que a gente vai chamar de PR, é parcialmente convertida na potência útil e parcialmente dissipada. Ok? Então, a gente pode escrever o seguinte. A gente já viu que a potência gerada é igual à potência fornecida, mas a potência dissipada. Aqui vai ser analogamente, né? Vai ser uma analogia. Em vez de potência gerada é potência recebida, em vez de potência fornecida é potência utilizada, mas a potência dissipada é a mesma, né?
mas a coisa é parecida. Então, tem aqui U é igual a epsilon' mais R', que é é a resistência interna, né? Vezes I. Então, como eu te falei da outra vez, se eu pego essa fórmula da DDP, né? Do receptor, e multiplico tudo por quantidade de corrente, por intensidade de corrente, né? Até porque a potência é U vezes I, né? Aí eu tenho que U vezes I é o PR, epsilon' vezes I é o PU, e o R' vezes I, que fica aí ao quadrado, né? É igual ao PD. Ok? Então, uma observaçãozinha. No caso do receptor ser um motor elétrico, a potência útil é também denominada potência mecânica, porque é a potência que, né, tá ali tá fazendo aquele eixo girar. Ok? Chama de potência mecânica, a potência útil. Que no caso, o PU, né, ele é a potência utilizada para o circuito, mas que ele vai entregar em outro tipo de energia lá que só ele sabe. Vai depender muito do receptor. O rendimento, também é a mesma analogia. Utilizado, né, como a gente tinha no gerador, era fornecido sobre gerado, o receptor é utilizado pelo recebido, vamos dizer assim, né? Pegou, chamei de potência utilizada, não foi? Só para não me perder. Potência útil. Potência recebida, não. Não, é potência útil mesmo. É utilizada, beleza. É a potência utilizada, que não vai ser total, não vai ser fornecida, né? Vai ser utilizada, que vai estar consumindo. A potência recebida, né? Que não é a potência gerada, né? Mas a potência máxima que ele vai receber. Esse vai ser o nada. Levando em conta que o PU é epsilon' vezes I, que é a força contra a eletromotriz, intensidade de corrente, e a potência recebida é U vezes I, a gente bota aqui epsilon' vezes I dividido por U vezes I. Epsilon' sobre U. Mesma coisa, analogamente, né, com o gerador. O gerador a gente tinha que era a força contra a eletromotriz sobre a DDP útil. No receptor, é força contra a eletromotriz, né, dividido pela sua DDP útil. Portanto, no receptor, o rendimento elétrico é expresso pela relação entre a força contra a eletromotriz do aparelho e a DDP-U mantida nos seus terminais. Beleza, gente. Hoje a gente foi meia hora a mais, né? Bati meu recorde aí de 1h20 quase de vídeo. Mas é isso aí. Então, façam os exercícios, né? Tirem dúvidas. Aproveitem bastante esse conteúdo, ok? Semana que vem a gente vem com medidores elétricos, tá? Depois a gente vai parar um pouquinho para fazer questão, certo? Só com questão, pegar algumas questões boazinhas. E é isso aí. Um beijo no coração de cada um, né? Fiquem descansados, né? Relaxem aí depois dessa aula ou vamos partir para outra. É sempre bom o intervalo entre um estudo e outro. Dar uma pausazinha, beleza? Se você está assistindo isso aí assim que lançou o vídeo de 2 horas, já são 3 horas da tarde. Né? Você já deve ter almoçado, dá aquela pausinha para fazer um lanchinho gostosinho com um suquinho, uma água, um refrigerantezinho, o que tiver aí, né? Mas dá aquela relaxada, aquela esticada nas pernas. Beleza? É isso aí, meu irmão. Um abraço.